Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a série De Um de Nós Está Mentindo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Quando eu fiz um vídeo falando sobre a série De Um de Nós Está Mentindo faz muito tempo, a gente sabia que eles tinham pedido o piloto da série, né? E por eles eu digo o Peacock, que é um serviço de streaming lá dos Estados Unidos que não tem equivalência aqui no Brasil. Então o Peacock não existe no Brasil. E pediram logo uma temporada inteira, aparentemente com 9 episódios. Tinham saído algumas notícias de que seriam 8, mas eu não tenho certeza se eles trocaram pra 9 agora. Então vai ser algo assim, ou 8 ou 9 episódios. Então as coisas eram muito diferentes na época que eu fiz aquele vídeo, e agora a gente tá aí a menos de um mês do lançamento da temporada de Um de Nós Está Mentindo, né, dos primeiros episódios de Um de Nós Está Mentindo. Então eu resolvi trazer algumas atualizações, contar um pouquinho pra vocês sobre a série, sobre o que a gente pode esperar, e também comentar um pouquinho sobre o trailer e o que eu achei e quais são as minhas expectativas da série. Bom, então primeiro de tudo, a série ela vai estrear no Peacock, que é esse streaming americano, no dia 15 de outubro. Segundo as matérias, né, que foi noticiado, eles vão lançar 3 episódios por semana. Então no dia 15 vai ter 3 episódios, depois na outra semana vai ter mais 3, depois mais 3, e aí eles vão encerrar a temporada. Vai ser meio semanal, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um híbrido entre lançar tudo de uma vez e lançar semanal, porque vão ser 3 semanas, o que eu acho que vai ser muito legal, porque essa é uma série que é baseada em investigação, né, em mistério. Então eu gosto de ter esse tempo pra gente analisar o que a gente tá vendo, né, e o que a gente tá assistindo naqueles 3 episódios, juntar as pistas e começar a criar teorias. Aí na outra semana a gente vai ter mais pistas, a gente vai ver se algumas teorias estavam certas, pode ser que estejam, pode ser que a gente tenha errado algumas, e aí em seguida, né, na última semana a gente vai finalmente solucionar o mistério e descobrir o que aconteceu. Então eu acho que pra esse tipo de série, esse lançamento meio híbrido, meio semanal, mas em blocos, é muito interessante, e eu acho que tem um potencial muito grande de engajar muito as pessoas, porque ele vai gerar exatamente essa discussão, né? Se a gente tivesse todos os episódios de uma vez, a gente só ia, né, devorar tudo, porque eu sei que vocês, assim como eu, são pessoas completamente sem controle algum, então senta pra assiste todos os episódios de uma vez. Então eu acho que é legal, porque a gente é obrigado a parar e esperar. E 3 episódios, né, eu acho que são suficientes pra gente conseguir assistir e ficar esperando só um pouquinho pra mais 3 episódios, né? Então eu realmente gostei muito desse estilo de lançamento. Vamos ver se vai dar certo, né, se vai funcionar. Mas eu vejo séries como Stranger Things, por exemplo, que poderiam funcionar muito bem nesse estilo, assim, né, de lançar episódios aos poucos, assim. E a gente viu, por exemplo, na própria Netflix, quando a gente teve a trilogia da Rua do Medo, né? Tudo bem que eram filmes, então era mais longo, assim, né, o produto, mas a gente teve lançamentos em 3 semanas seguidas, né? Então a parte 1 foi na semana 1, a parte 2 na semana 2, a parte 3 na semana 3. A gente criava essa teoria, a gente ficava engajado no negócio, ficava esperando, né? Eu acho que cria uma expectativa, mas de um jeito legal, sabe? Eu acho que tem tudo pra dar certo, eu gostei bastante desse método de lançamento, mas a série vai ser lançada só nos Estados Unidos, a princípio, né? Porque não existe, como eu falei, equivalência do Peacock aqui no Brasil. Não existe o Peacock Brasil, né? Porque ele é de uma emissora lá dos Estados Unidos que não existe aqui no Brasil. Então, a ideia seria algum streaming daqui do Brasil comprar os direitos de exibição da série, e até agora, faltando menos de um mês pra estreia da série, a gente ainda não teve nenhum anúncio. Então eu vou supor que ninguém tenha comprado ainda, mas que é possível que na estreia da série, ou enfim, depois que a série estrear, dependendo de como ela funcionar, né, como ela for, a gente consiga algum streaming aqui do Brasil pra comprar os direitos dessa série. Eu já sei que vocês vão perguntar o que eu acho, né, em qual streaming ela poderia vir. Eu acho que a Netflix tá fora de cogitação, né? Hoje em dia eles têm tentado não comprar séries que sejam de outras plataformas, a não ser que exista um contrato de exclusividade, assim, né? Apesar de tudo, a Netflix tem ainda algumas séries que seguem esse estilo, como, por exemplo, Good Girls, né? Que acabou de acabar, mas era assim, passava lá fora e depois vinha pra cá. Mas eu não sei, eu acho que eu não vejo a Netflix comprando, porque eles estão cada vez mais com produções próprias, né? E cada vez menos tendo que comprar os direitos de outras séries. Mas a gente tem muitos streamings aqui no Brasil que têm
buscado cada vez mais trazer conteúdos diferentes. Como eu falei, ela não tem uma equivalência, então eu diria que Disney Plus e HBO Max provavelmente estão fora da jogada, porque eles também ficam muito centrados no que já é deles, né? E eles têm, assim, um leque muito grande de produções, então eu acho que não seria o caso. Eu diria que tem uma cara de Prime Video, né? A gente sabe que Cruel Summer foi um grande sucesso do Prime Video. Eles têm cada vez mais investido em séries adolescentes, né? Então a gente tem Cruel Summer, tem The Wild, então acho que seria uma possibilidade. Ou o Globoplay, porque tem uma outra série do Peacock, que é a série do Admirável Mundo Novo, né? O Brave New World, que veio pro Brasil pelo Globoplay. Foi um tempo depois da estreia da série lá nos Estados Unidos, acho que depois que a primeira temporada acabou, que eles anunciaram que iam trazer a série veio com a sua primeira temporada, aí veio de uma vez, né? Mas como eu falei pra vocês, ainda não tem nada oficializado, né? Então resta a gente esperar pra ver quem é que vai trazer, e eu espero que alguém traga, né? Porque eu acho que essa série tem um potencial muito, 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 muito bom. Bom, tá bom, você chegou aqui, mas você não tem a menor ideia do que é Um de Nós Está Mentindo, então vem comigo que eu vou te contar. A série vai ser baseada no livro da Karen McManus, que é a autora de Um de Nós Está Mentindo, e também na sequência Um de Nós é o Próximo, e a Karen, ela já anunciou Um de Nós Está Mentindo vai ser uma trilogia, então a gente ainda tem mais um terceiro livro, que ainda não foi nem anunciado, acho que o título, e nem lançado, que vai continuar contando a história. Apesar disso, a história que a gente vai ver nesse primeiro livro, e provavelmente nessa primeira temporada da série, ela é bem fechadinha, né? Ela tem começo, meio e fim, e quando a gente chega na sequência, que é Um de Nós é o Próximo, a gente vai focar na mesma escola, né, na Bayville, mas em personagens diferentes, em uma história um pouco diferente, que também envolve mistério. Então eu diria assim, é um material ideal para adaptação, porque você não necessariamente precisa tentar reciclar aquele conteúdo, né? Então eu acho que de repente a gente pode explorar, eu já tô aqui sonhando alto, né? Mas a gente pode explorar os acontecimentos de Um de Nós Está Mentindo na primeira temporada da série e fazer meio que uma coisa antológica pra segunda temporada, né? Mudar os personagens, mudar o foco, trazer um novo mistério e expandir o universo, né? De Um de Nós Está Mentindo. Então eu acho que seria muito legal, principalmente se eles se mantiverem bem fiéis ao que acontece no livro, porque apesar do segundo livro ter essa característica de não ser com os mesmos personagens que a gente vê no primeiro livro, a gente tem claras conexões entre esses personagens e os personagens do primeiro livro, né? Então tem referências, tem coisas que a gente vai conhecer aqui nesse primeiro livro, que depois vão pro segundo livro e pra história e vão ser importantes e tudo mais. Eu acho que tem um potencial muito bom de ser um material interessante pra fazer aí pelo menos 3 temporadas da série, né? Então se o Peacock quiser, por mim já pode renovar, entendeu? Porque eu já tô sentindo cheiro aí de sucesso vindo, porque eu tô, assim, bem impressionada com o que eu tenho visto sobre a série. Bom, mas tudo bem, qual que é a história final? Então, em Um de Nós Está Mentindo, a gente vai conhecer 4 alunos de Bayville, e esses 4 alunos, eles acabaram indo pra detenção. Eles formam um grupo que é bastante diferenciado, porque eles não são amigos, e cada um deles tem um grupinho diferente dentro da escola. A garota popular, que é a Ad, a gente tem o jogador de futebol, que é o Cooper, a gente tem a garota certinha, que é a Brownie, e a gente tem o bad boy misterioso aí, que tem um passado estranho, que é o Nate. E claramente cada um tem os seus amigos, cada um tem o seu grupinho, mas eles são obrigados a se juntar depois que eles acabam indo parar no mesmo dia na detenção, junto com o Simon, que é o criador de um aplicativo de fofocas. E o Simon, ele morre de uma maneira muito misteriosa nesse dia da detenção. É considerado que a morte dele foi um assassinato, e os 4 se tornam os principais suspeitos, porque eles eram os únicos que estavam presentes na sala no momento da morte do Simon. E aí, é claro que a gente vai entrar em todas as questões. O interessante do livro é que ele é dividido em 4 pontos de vista, então a gente tem um ponto de vista de todos os personagens, e a gente vai vendo não só enquanto eles vão navegando tudo aquilo que acontece, porque começa a rolar, obviamente, uma investigação, todos eles são suspeitos, e aos poucos a gente vai descobrindo que todos eles aparentemente tinham motivos pra querer o Simon morto, resta saber qual deles tinha motivos e vontade, né, de cometer um assassinato. Então é muito interessante porque você nunca sabe, né, quem tá falando a verdade. É legal, eu acho que esse jogo de você tá na cabeça de um personagem, depois tá na cabeça do outro, e não necessariamente saber qual é a verdade e qual não é a verdade, se aquele narrador é confiável ou não. Então, e você vai descobrindo as coisas aos poucos, né, porque eles demoram pra se conectar e começar a conversar e perceber que o único jeito pra eles saírem daquilo é se eles realmente se unirem. Então tem um momento onde uma pessoa sabe de uma coisa que a outra não sabe, mas se aquela pessoa soubesse, talvez juntos eles conseguissem solucionar
solucionar as coisas mais rápido, sabe? Então é muito interessante ter isso. Eu espero que a gente veja isso na série também. Eu acho que essa dinâmica de todos esses personagens super diferentes é muito legal. E particularmente eu acho que esse formato de série, ele pode facilitar muito mais da gente realmente estar com aquele personagem naquele momento ali, né? Tipo assim, de ver o que acontece com ele, de ver quais são os segredos que ele esconde e de, enfim, ir tentando formar ali os pedaços pra tentar solucionar o que realmente aconteceu. Então, eu acho que essa é a parte mais legal do livro. Eu sei que tem gente que não gosta desse livro, mas eu particularmente gosto. Foi uma leitura super gostosa pra mim. Eu ainda não li a continuação, inclusive. Eu acho que depois de assistir a série, eu vou ler a continuação pra gente poder falar sobre, né, criar teorias aí sobre a segunda temporada e tudo mais, né? Então, tô bastante curiosa em relação a isso. E, enfim, né, o que mais a gente puder falar sobre isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o trailer, né? A gente já tinha tido um teaser e eu já tinha gostado muito da estética, de como eles tinham colocado os personagens. Eu sei que tem gente que não está gostando dos atores e atrizes que foram escolhidos pra fazer os personagens, porque não acha que eles são parecidos com a descrição dos personagens do livro. Eu, particularmente, eu sempre falo isso pra vocês quando a gente tem adaptação, eu não me apego a essas coisas, em questão de aparência, principalmente, porque a gente sabe que tem muitos livros que tem falta de representatividade, que às vezes tem coisas que na tela vão ficar melhores se forem feitas de forma diferente. Então eu sempre apoio que as mudanças são necessárias, elas são importantes. A gente tá falando de uma adaptação, afinal de contas, né? E não simplesmente de uma cópia. Então acho que é importante. Eu gostei bastante dos personagens e gostei bastante porque eu acho que o que importa de verdade é eles terem o feeling daquele personagem, né? A personalidade deles, o jeito deles. E particularmente eu acho que, pelo pouco que a gente vê no trailer, eu sinto que eles super têm. O Cooper, ele me passa exatamente aquela vibe de um cara que é meio controlador e obsessivo, porque ele tem muito a perder, né? Então a gente vê vários momentos onde ele fala algumas coisas que dá pra ver que ele tá morrendo de medo do que pode acontecer, né? E que existe a imagem que ele gostaria de zelar por ela, né? E que ele vai precisar em algum momento pesar isso sobre as coisas que ele realmente quer e sobre os segredos que ele esconde, sobre quem ele realmente é. Então acho que isso é muito importante. A Brawin, eu acho que eu gosto dela. Na verdade, quando eu li Um de Nós Está Mentindo, eu ouvi o audiobook do livro em inglês. Cada um deles no audiobook é narrado por uma pessoa diferente. Então eu tenho muito a voz deles na minha cabeça e pra mim esses personagens combinam com a voz. Faz sentido? Por mais que não sejam os atores que estejam narrando, a voz me passa um sentimento e um sentido que eu vejo nesses personagens. Então a Brawin, pra mim, ela ficou super parecida com o que eu tava imaginando, com o jeito dela também, esse jeitinho meio de garota inocente, né? Mas que a gente sabe que não é tão inocente assim, né? E também é uma garota perfeitinha, é uma garota que sabe muito sobre o que ela quer e que vai ter o mundo dela virado de cabeça pra baixo quando ela começa a ser acusada desse assassinato, né? Mas também vai descobrir algumas coisas que podem ser legais e podem ser interessantes aí nesse universo. A Ad é uma das minhas personagens favoritas do livro. Eu confesso que entre ela e a Brawin eu não consigo escolher, eu gosto muito das duas. Principalmente porque a Ad, ela vem pra quebrar um pouco aquela coisa que a gente sempre vê. Não é muito também, né, gente? Não é que ela tá quebrando o tabu, assim, mas eu acho que a gente sempre vê um estilo muito parecido da garota popular, que é super popular e tal. E aqui, óbvio, a gente tem alguns clichês, porque aquela vida não é exatamente o que a Ad gostaria pra ela, mas eu acho que a Ad é uma das personagens que tem um aprofundamento muito legal no livro. Eu acho que ela é uma personagem que a gente entende muito rápido, e eu acho que a gente simpatiza muito pelo que acontece com ela, por tudo que ela passa no livro. Eu acho que todos eles passam por muitas coisas horríveis, mas a Ad, ela, coitada, ela se ferra muito, né, com tudo que acontece, e eu gosto muito de ver a evolução dela, dessa pessoa que ela achava que ela tinha que ser, e desse teatro que ela criava, pra Ad que a gente vai ter no final do livro, que eu considero que é a Ad de verdade. Eu gosto muito, eu gostei muito da escolha, e eu tô ansiosíssima pra ver essas mudanças acontecendo nela. Eu quero muito ver, porque eu acho que tem um momento que é muito lento, né, essa mudança, e de repente é tipo do dia pra noite. Então quero muito ver. Tem algumas cenas que eu tô muito animada pra ver na série, que eu espero que eles mantenham, inclusive cenas da Ad, né, principalmente, enfim, não quero dar spoiler, mas principalmente depois que rola aquela coisa lá, né. E por fim a gente tem o Nate, que acho que também, eu não sei escolher entre eles, eu amo os quatro, esse é o problema, eu amo os quatro personagens, eu gostei muito da escolha, então eu já tô super feliz, eu já tô super animada, e o Nate pra mim, ele é 100% o que eu imaginei. Tem gente falando, não, nossa, eu não imaginei o Nate assim. Gente, assim, a voz dele, o jeito dele e tudo, pra mim, esse é o Nate, entendeu? É 100% sem tirar nem pôr. Eu adorei a escolha. Dá pra ver que ele tem química
né, com certas pessoas do elenco. Estou muito animada pra ver o meu casal, mas eu gosto porque ele tem essa vibe de uma pessoa da qual você não se aproximaria, mas que talvez se você se aproximar, você vai descobrir algumas coisas sobre ele. E eu gosto muito como ele é o vilão, né, e ele é o bad boy, digamos entre aspas, o vilão e o bad boy entre aspas, mas ele também é um personagem que vai se revelando demais. Eu espero, né, eu acho que dos 4, o personagem que eu sinto que tem menos aprofundamento no livro é o Cooper, então eu espero que ele tenha um aprofundamento maior na série, porque eu acho que a história dele é muito boa, ela tem um potencial enorme, eu acho que tem outras coisas que podem ser discutidas, que podem ser aprofundadas ainda mais, então espero que a gente tenha isso dentro da série, e se tiver, eu acho que vai ser incrível. Eu adorei o ator do Simon, eu acho que o Simon também, ele tá perfeito. O Simon, infelizmente, ele passa dessa pra melhor e, né, enfim, ele descansa em paz. Mas o Simon não é uma pessoa legal e a gente descobre isso muito rápido no livro, então eu não considero que isso é um spoiler. Mas dá pra ver pela expressão dele, né, e até pelo começo, né, que ele fala, ele que tá narrando, e ele fala que as aulas voltaram e, inclusive, ele voltou também com o aplicativo e ele vai derrubar as pessoas. Então, eu sinto que é como se o Simon fosse o A de Pretty Little Liars, só que a gente sabe quem ele é, né? Então é difícil você gostar dele, né? Mas o Simon também tem os próprios segredos e esses segredos também vão sendo revelados aos poucos. E aí a gente vai descobrindo a verdadeira natureza dele. Mas eu gostei, eu acho que o ator conseguiu traduzir exatamente o que eu imaginava do personagem. Então assim, eu fiquei muito animada, sério. Vocês tinham que ver. O dia que eu assisti esse trailer, parecia que eu não sabia mais o que fazer. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos gritando depois que o trailer acabou. Eu achei muito bom. Eu adorei a vibe, eu adorei os cenários, eu adorei a escola, eu adorei os personagens, eu adorei tudo. Eu achei muito bom, eu tô muito animada, eu tô com hype enorme. Essa era uma série que com certeza era uma das minhas mais aguardadas desse ano, continua sendo, então assim, agora é mais ainda, entendeu? Eu acho que ela tá pau a pau com o quanto eu tava ansiosa pra assistir Gossip Girl no primeiro semestre, e agora eu não preciso nem dizer pra vocês que eu tô ainda mais. Eu tô muito hypada, eu acho inclusive que eu vou correr pra ler o segundo livro pra, entendeu? Já poder falar pra vocês sobre ele. Então é isso, se você também tá animado pra estreia de Um de Nós Está Mentindo, deixa aqui nos comentários pra mim, me conta o que vocês acharam do elenco, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Não esquece de dar joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!